Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Atrasado por um dia, como a gente costuma postar sempre que é às quartas-feiras, hoje é quinta, mas tem uma razão de ser porque está vinculado ao tema desse vídeo. A gente vai falar sobre um personagem atrasado que é muito conhecido. Você deve saber do que eu estou falando, que é o Coelho de Alice no País das Maravilhas. Na verdade, a gente não vai falar apenas do Coelho, evidentemente, também vai falar de outros personagens, e vamos falar sobretudo desse livro, dessa obra, e tentar pensar o seguinte: o que essa obra tem a nos dizer sobre o sentido da vida? Será que é possível encontrar algo a respeito dessa temática dentro dessas páginas, dessa literatura fantástica? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Então, seja bem-vindo à Toca do Coelho e vamos pensar juntos sobre esse assunto. Bom, antes de tudo, para a gente saber um pouquinho da origem desse livro, a gente precisa conhecer um pouco da vida deste homem aí projetado na sua tela, que é o Charles Dodgson. Ele nasceu em 1832 e faleceu em 1898, então ele é um romancista do século XIX, e ele foi um matemático, escritor, poeta e, sobretudo, conhecido por nós como autor desse livro, Alice no País das Maravilhas, e também de outras obras. Então ele escreveu com um pseudônimo chamado Lewis Carroll, que a gente conhece a partir desse livro. A obra, por sua vez, é um claro exemplo de literatura fantástica. Em que sentido isso? Embora seja um pouco difícil definir, afinal de contas, vários autores já pensaram sobre esse assunto e encontram definições um pouco diferentes, literatura fantástica pode ser classificada como aquela literatura que traz para nós o elemento do surreal, o elemento do universo fantástico, ou seja, um elemento que não faz parte da nossa própria realidade, mas que invade a nossa realidade e, ao fazer isso, nos leva de encontro a esse universo fantástico que ela apresenta. E é exatamente o caso do que acontece aqui no livro de Alice. Afinal de contas, Alice é uma criança normal e ela é, de uma maneira, levada para um novo mundo a partir do encontro com algo insólito, um coelho falante que está atrasado. Aliás, por isso a gente pode considerar o Lewis Carroll como um dos precursores dessa literatura nonsense aplicada a contos de fada. Então a gente está aqui diante de um conto de fadas que não tem a harmonia de um conto de fadas, não tem aquela marcação rotineira ou esperada de um conto de fadas. Ao contrário, é algo muito novo, muito surreal é a palavra, e muito estranho. O livro Alice no País das Maravilhas surgiu a partir de um passeio de barco do rio Tamisa, quando Dodgson estava cuidando de 3 crianças, filhas do reitor da Christian Church, e essas crianças queriam uma história, queriam que ele contasse uma história. Então ele decide contar uma história e coloca como protagonista uma menina chamada Alice. Alice, na verdade, era uma das crianças, que na época tinha 10 anos. E a Alice da vida real gostou tanto daquela história que pediu, que ele continuasse aquela história, que ele desenvolvesse mais aquela história, e foi o que ele fez. Então ele publicou um primeiro volume, ainda não com a versão completa, que surpreendeu as crianças, mas depois ele aumentou ainda mais essa história e publicou finalmente Alice no País das Maravilhas em 1865. E de lá para cá foi um sucesso estrondoso. A história correu o mundo, literalmente, foi traduzida para vários idiomas, ganhou várias adaptações de teatro, de desenhos animados da Disney, por exemplo, de filmes, de adaptações para o cinema, enfim. A gente pode encontrar uma enorme variedade de leituras sobre essa obra e de releituras a partir dessa obra. Por exemplo, temos na Netflix atualmente uma série chamada Alice in the Borderlands, que é uma história de ficção científica, uma história de um futuro distópico, mas que os personagens são inspirados no livro da Alice no País das Maravilhas. Não apenas aí, a gente percebe que essa história marcou tanto a cultura ocidental que várias outras obras de outras dimensões, de gêneros literários diferentes, de perspectivas cinematográficas diferentes, acabaram se inspirando de alguma maneira nessa obra e trouxeram para seus próprios recursos e discursos internos elementos dessa obra. É o caso, por exemplo, de Matrix. Só o primeiro Matrix. Os outros não prestam. Quando, lá no início do filme, o Sr. Anderson, vivido pelo Keanu Reeves, ele, para se tornar o Neo, ele atende ao chamado do coelho. Siga o coelho, nessa cena tão famosa do filme. A história é sensacional, então, mais uma vez, deixa eu ressaltar aqui a indicação. Leia Alice no País das Maravilhas, você vai gostar muito. E leia também a continuação, Alice através do Espelho e o que ela encontrou lá. São ambos livros
sensacionais e se complementam. Pois bem, mas o que eu queria falar sobre esse livro, a partir desse pequeno vídeo, não é exatamente da história completa do livro, mas sim de um personagem em especial, que para mim é o melhor personagem da narrativa, que é o gato risonho. Oh, mestre gato, é o senhor. E quem esperava? O coelho branco, por acaso? Oh, não. E eu quero chamar a atenção em especial para um diálogo que está no livro entre a Alice e o gato. O diálogo é esse projetado na sua tela. O senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar para sair daqui? Perguntou Alice. Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não importa muito para onde, retrucou Alice. Então não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Esse diálogo traz para nós uma questão importante que pode ser refletida em várias áreas da nossa própria vida. Do ponto de vista individual, por exemplo, da nossa própria experiência individual, esse diálogo entre o gato e Alice pode nos fazer pensar o seguinte: para onde nós estamos indo, ou para onde nós queremos ir. É importante pensar sobre isso. Afinal de contas, Sócrates, o filósofo, já dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ou seja, é preciso parar para pensar sobre nós. Não há apenas um universo exterior a nós para ser conhecido. Há também um universo interior em nós para ser conhecido. Então, o que a gente chama de alteridade, que é o encontro com o outro, e o encontro com o outro é o que nos forma enquanto seres humanos, é o que forma a nossa própria identidade. Por exemplo, eu sou pai porque eu tenho uma filha. A minha relação com ela é que me define como pai. E de tantas outras formas a gente pode estabelecer isso. Eu sou professor. Por quê? Porque há alunos que me consideram como professor. Então, o encontro com o outro nos define enquanto pessoa, ou pelo menos ajuda a formar a nossa própria identidade. Mas há um outro para dentro de nós. Há recônditos lá dentro do nosso coração que precisam ser descobertos, precisam ser trilhados, caminhos que precisam ser percorridos. Nesse sentido, eu lembro aqui de um vídeo que já fizemos aqui no canal, falando sobre a obra de Graciliano Ramos, especialmente o livro Alexandre e Outros Heróis. Procure no canal, você vai ver do que eu estou falando. Então, é preciso parar a vida para poder responder essa pergunta do gato. Para onde você quer ir? Qual é o seu objetivo? Qual a sua finalidade? Isso não tem nada a ver com conversa de coach, pelo amor de Deus, não me entenda mal. A conversa aqui, na verdade, é muito mais profunda do que isso. Porque, afinal de contas, só quando nós nos reconhecemos como seres em caminhada, e aí, claro, isso exige pensar, refletir a nossa própria posição atual e também para onde queremos ir, é isso que nos faz tomar atitudes e decisões conscientes e claras. Então, é preciso que a gente entenda para onde a gente quer ir, em todos os setores. Mas essa pergunta também é importante do ponto de vista da sociedade, do tipo de mundo que nós estamos gerando. O Peter Berger, que é um sociólogo norte-americano, ele fala que a construção da sociedade é um processo dialético entre o ser humano e a própria sociedade que ele cria. Afinal de contas, as coisas não são como são porque Deus quis que elas sejam assim. Elas são como são porque foram construídas socialmente. Isso é preciso entender com muita clareza. Por exemplo, a fome, a injustiça, a pobreza não são dados que são presentes porque a eternidade decidiu que seja assim, porque os deuses do Olimpo querem que seja assim. Não. A fome, a injustiça e a pobreza são produções humanas, historicamente situadas e, portanto, podem ser revistas. O grande desafio aqui é pensar como essa sociedade se forma. Peter Berger fala de 3 momentos que caracterizam essa formação. O primeiro é a exteriorização, ou seja, a ação do ser humano sobre o mundo que o cerca. Afinal de contas, nós não somos animais apenas vivendo a partir do instinto. Nós somos capazes de pensar, de refletir. E essa reflexão leva à ação sobre o mundo que transforma o mundo. Mas, diz o Berger, há um segundo momento que é da objetivação, que acontece quando essa ação humana sobre o mundo se torna algo objetivo, ou seja, exterior ao próprio ser humano, como se fosse algo fora dele mesmo. Então, por exemplo, a linguagem. A linguagem é uma criação humana. Não há uma linguagem universal, uma linguagem humana universal. A linguagem é sim produto da cultura. E esse produto cultural, que é a linguagem, contudo, acaba se tornando também, ela, um instrumento de controle e de direcionamento da própria sociedade na qual ela foi criada.
é a objetivação. E, por fim, é a interiorização, que, como diz Berger, é o momento em que o ser humano se apropria dessa construção social, considerada como nomos, como lei, e internaliza isso, vivendo os papéis sociais que são construídos a partir disso. Mas vale ressaltar de novo, essa relação é dialética, ou seja, é lá e cá. O ser humano não é apenas um paciente nesta relação com a sociedade que ele mesmo criou. Ao contrário, há uma relação de criação e uma relação de recriação constante. E isso, aliás, serve como escudo para o medo de perder o sentido, de perder o caminho, digamos assim. Então, dito isso, sabendo que a nossa sociedade também nos ajuda a nos definir enquanto pessoas, é preciso levar a sério a ideia de que esta sociedade é uma construção humana, nós fazemos. E se nós construímos, nós podemos desconstruir. E isso é importante aqui. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Enquanto sociedade que somos, é preciso que a gente consiga perceber as injustiças estruturais que nós mesmos criamos ao longo dos séculos e é preciso lutar contra elas. Por quê? Novamente, elas não são eternas. Eis aqui a pergunta do gato para nós. Para onde vocês querem ir enquanto sociedade? Vocês querem construir uma sociedade justa, humana e fraterna, ou uma sociedade egoísta, egocêntrica, violenta e caótica? A pergunta está dada, e as nossas escolhas vão definir muito qual percurso nós iremos escolher nesse processo. Então perceba, se nós não estamos cientes de para onde nós queremos ir, como diz o gato, então não importa o caminho. Qualquer caminho é válido, qualquer proposta será legítima, qualquer atitude será aceita, porque não haverá critérios para julgar. O critério surge quando a gente para e responde a primeira pergunta do gato: para onde nós queremos ir? Porque a nossa caminhada para sair do mundo caótico no qual a Alice está dependerá muito do rumo que a gente vai escolher. Gente, obviamente eu não estou aqui de forma alguma esgotando esse texto do Alice no País das Maravilhas. É um texto fantástico, merece ser lido, relido várias vezes. Ele é um texto que, se fosse lançado hoje, certamente teria o mesmo processo de gerar sucesso, gerar encantamento, como causou no século XIX. Aliás, como disse a Isabela Lubrano, no canal Ler Antes de Morrer, que, aliás, eu indico muito, se você não conhece esse canal, busca aqui no YouTube, Ler Antes de Morrer, vale muito a pena. Ela diz que esse livro, Alice, seria o Harry Potter do século XIX em relação a sucesso. E eu acho que é isso mesmo, embora eu ainda ache que Alice no País das Maravilhas tem muito mais profundidade do que a série do Harry Potter, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Mas eu queria aqui, então, recomendar a leitura, mais uma vez. Acho que vale a pena você conhecer esse texto e conhecer o texto mesmo. O desenho animado e os filmes foram boas adaptações, embora a adaptação de Alice através do espelho nos cinemas, a última feita, não foi uma boa adaptação, foi um filme muito apressado, muito ruim na minha leitura. Mas então esqueça essas outras produções e foque no livro. Acho que você vai ser muito bem recompensado. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado de mais desse vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ajude o canal a crescer e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.